Eu ia fazer uma pergunta, mas os irmãos vão dizer que não e eu vou dizer que sim e depois os irmãos vão ficar muito admirados. Nós somos uma empresa. Nós somos uma empresa. Também, não é? Não somos, mas somos. Temos número de contribuinte, é pessoa coletiva e para o Estado nós somos uma empresa com os benesses especiais. Mas não é isso que eu estou a falar nesta tarde. Meus irmãos, há uma máxima empresarial que diz assim: práticas iguais vão levar a resultados iguais. Nós não podemos continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mesma forma de proceder, mesmo resultado. Mesma forma de agir, o mesmo resultado. Ninguém pode admirar-se de continuar a fazer a mesma coisa e obter resultados diferentes. E isto parece que é uma coisa tão inovadora, mas isto já tem muitos anos. Jesus veio explicar como é que isto se faz. Ele faz um sermão no monte, não é? Porque nós associamos que no monte é que se passam sempre as coisas boas, certo? Moisés subiu ao monte, Deus falou com Moisés no monte, o sermão é do monte, mas de facto o que se passa é que nós vivemos nos vales e a mensagem de Jesus era para chegar àqueles que estão no vale. Ainda que esteja no vale da sombra da morte, o teu cajado e a tua vara me consolam. Então Jesus faz uma proclamação, a minha mulher está sempre a dizer que eu estou sempre a coçar o cabelo, pastor. Pronto, cabelo já é pouco, não sei. Portanto, Jesus faz um sermão fantástico no cimo do monte, para aqueles que estão no monte a ouvir, mas depois aquilo vai se esticar e vai chegar até àqueles que estavam no vale e que não ouviram o sermão. E Jesus faz um sermão fantástico e diz que bem-aventurados os pobres de espírito, que não são os previnhos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados, eu decoro, não sei, tenho que ler, é no Mateus 5, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados aqueles que se forem injuriados e não injuriarem, bem-aventurados este e aquele. Era uma coisa diferente daquilo que estavam a ouvir e que estavam habituados a fazer. E se os irmãos continuarem a ler, Jesus está a dizer que vós sois assim, mas eu quero que sejam desta maneira, porque até agora a vossa forma de viver levou-vos a este caos. Mas aquilo que eu vos venho trazer é uma nova forma de estar, é uma nova forma de ser, é uma nova forma, eu não quero falar muito bem, uma nova forma de relacionamento, porque só assim vamos obter resultados diferentes, certo? E Jesus explica tudo isto e depois entramos no capítulo 7. No capítulo 7 que fala acerca o hábito de julgar os outros. E continuamos no sermão. Isto não é fora do sermão. Jesus está a continuar o sermão e dizer que nós estamos muito mais habituados a julgar os outros e a esquecermos de nós próprios e olhamos para os defeitos dos outros e esquecemos de nós. Mas pronto, isto está aqui metido. E depois saltamos e tem a bondade de Deus. E a bondade de Deus tem versículos que nós conhecemos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. É Mateus 7:7. Porque aquele que busca... vou ler outra vez. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, meus irmãos, este versículo, às vezes nós retiramos, estes dois versículos retiramos-los daqui e serve para quase tudo. Mas isto está dentro do Sermão do Monte. O que Jesus está a dizer aqui é que nós, para seguirmos à risca o que está no Sermão do Monte, para sermos aqueles que éramos desta maneira e temos que mudar, aqueles que éramos assim e temos que deixar de ser, e que nós somos assim, e falamos e dizemos e apontamos, temos que deixar de o fazer, nós só conseguimos fazer isto porque há alguma coisa que é preciso transformação se Deus nos capacitar. Porque o que os irmãos entendem e percebem é que aqueles que não conhecem a Deus facilmente se identificam e são identificados com as pessoas que estão aqui no Sermão do Monte, que fazem todas aquelas coisas que Jesus diz que têm que deixar de fazer. E nós que já estivemos nesse grupo, nós temos que deixar de fazer para sermos feitos e transformados à semelhança, à imagem e ao caráter de Jesus. O Sermão do Monte é mostrar que existe um novo caminho, existe um novo caráter, existe uma nova vida, existe um novo existir quando nós somos filhos de Deus. E nós só conseguimos sê-lo quando nós pedimos, quando nós batemos, quando nós buscamos, e é acerca disso que Jesus está a dizer.
Para vocês serem tal como eu vos estou a ensinar neste sermão, vocês tendes que chegar a mim, tendes que buscar, tendes que procurar, tendes que querer. Resultados iguais geram, procedimentos iguais, forma de estar igual, geram resultados iguais. Mas se nós queremos ver resultados diferentes, temos de buscar outra forma de ser, outra forma de estar, outra forma de andar, outra forma de falar, outra forma de todas as coisas, meus irmãos. Nós não podemos continuar, como eu já disse 38 vezes, a fazer de forma igual e querer resultados diferentes. Portanto, meus irmãos, e Jesus disse, nós somos homens e maus e sabemos dar coisas boas aos filhos. Então Deus, que é bom, o que é que não nos dará? Não nos dará porquê? Se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós formos atrás, se nós corrermos atrás, então Deus vai alcançar-nos, porque nós queremos alcançá-lo. Porque sem isto, meus irmãos, procedimentos iguais, resultados iguais. Mas no dia em que nós mudamos e pedimos e buscamos e batemos, vamos encontrar, vamos receber e as portas vão se abrir. E então nós vamos mudar. E se nós mudarmos, os procedimentos vão ser diferentes e os resultados vão ser iguais. Diferentes. Procedimentos diferentes, resultados diferentes. Não pode ser igual. E porquê? E depois Jesus continua a dizer, porque os resultados diferentes levam-nos a definir dois caminhos. E os irmãos sabem isto tudo de cor e salteado. Há um caminho largo, espaçoso, que é fácil, e há um caminho estreito, difícil, mas que é aquele que Jesus nos indicou para escolher. Lá está, se nós escolhermos o caminho largo, nós vamos ter o resultado do caminho largo. Se nós escolhermos o caminho estreito, nós vamos obter os resultados do caminho estreito. Mas parece que é difícil o caminho estreito. É, porque a forma laxante, ou laxativa, ou desregrada de estar, é no caminho largo. É aquilo que Jesus identifica no Sermão do Monte, que nós somos, mas temos que deixar de ser. Então, e para mudar temos de buscar, bater e pedir. Porque há dois caminhos. Um que leva a Deus e outro que leva ao inferno. Há um que leva à morte e outro que leva à vida. Meus irmãos, e a escolha destes dois caminhos não é só a atender ou lá no fim. Lá no fim, quando nós chegarmos ao nosso dia de partir, ou quando... Não, tem a ver com o dia a dia. Porque se os irmãos forem ler ali atrás, são coisas do dia a dia, não são coisas a pensar quando tu estiveres às portas da morte, é que te vais arrepender, porque aí já não vais poder fazer nada, já estás mesmo com os pés para a cova. Não é aí. Se os irmãos forem ler, é que não pode ser. Até diz aqui aquela coisa que nós sabemos, olho por olho, dente por dente, não é? Aquilo era todos os dias, era mesmo assim, não passas dois sem. Percebem, meus irmãos? Procedimentos iguais, resultados iguais. Procedimentos diferentes, resultados diferentes. Dois caminhos que estão determinados, porque aqueles que pedem, aqueles que buscam e aqueles que batem estão num caminho. Aqueles que não buscam, aqueles que não pedem, aqueles que não batem, estão claramente no outro caminho. Há dois caminhos. E neste caminho nós temos os tropeços. Já não basta aquilo que vem às nossas vidas, que o diabo põe nas nossas vidas, que nós arranjamos nas nossas vidas, porque nem tudo é uma farrico, não é? Às vezes nós fazemos mais do que ele, certo? E depois temos alguém para culpar. Portanto, ainda há os falsos profetas, aqueles que vêm falar sobre coisas, sobre formas, sobre assim, sobre assado, mas que depois, quando nós lemos o texto a seguir, é quem entra no reino dos céus. O título é quem entra, mas o texto é quem não entra. Já viram? No título diz lá, quem entra no reino dos céus. Mas o texto diz quem não entra. E quem é que não entra? Quem Jesus não conhece. Não é? Não é quem conhece Jesus, ou quem não conhece Jesus. É quem Jesus não conhece. A diferença entre estar no céu não é se nós conhecemos Jesus. É se Jesus nos conhece. É se nós escolhemos o caminho que ele disse que devíamos escolher. Porque há quantos caminhos? Há dois. E nós estamos no caminho apartado se pedirmos, se buscarmos, se batermos. E se mudarmos a nossa vida tal como Jesus explicou no Sermão do Monte.
Porque aquela forma de agir só os tinha levado longe de Deus. E o que Jesus vem trazer é uma nova forma de estar, uma nova forma de ser, uma nova forma de agir. Sabe, no mundo empresarial, há uns anos atrás, havia uma máxima: as empresas são as pessoas. As pessoas é que fazem as empresas. Mas depois, como havia tantas pessoas a quererem trabalhar e não havia lugar para todos, essa máxima foi caindo em desuso. Os trabalhadores não têm assim tanta importância. Mas hoje, porque há falta de mão, quer dizer, há falta de pessoas que queiram trabalhar. Não é propriamente falta de mão de obra. Há falta de pessoas que querem trabalhar, porque existem outras formas de conseguir algum dinheiro sem se trabalhar. As empresas hoje lidam com uma falta de mão de obra, uma coisa impressionante. Mas não é só Portugal, é o mundo inteiro. Parece que as pessoas morreram todas com Covid. E não é verdade, não é? Certo? Mas pronto. Mas há uma falta, e hoje as empresas estão a mudar outra vez o padrão, a mudar o lema e voltar ao mesmo lema. As empresas são as pessoas que lá trabalham. E estão a valorizar cada vez mais e a aumentar salários, e os quadros mais importantes, eles valorizam-nos mais. Porquê? Porque se eles saírem dali e vão para aquela, certo? Eles não conseguem recrutar pessoas para a mesma tarefa, para o mesmo nível de experiência, percebem? E hoje há uma grande dificuldade. E voltamos outra vez às pessoas. As pessoas têm valor. Mas o que Jesus tem diferente é que o único que tem valor é Ele. E nós só vamos ter valor se pedirmos, se batermos, se pedirmos, bater e buscarmos. Certo? E nós só vamos ter valor se mudarmos. E nós só vamos ter valor se nós vivermos com Ele. É o contrário, aqui é um bocadinho. As empresas, a igreja não somos nós. Vamos lá ver se eu consigo pôr isto. Espera aí. Exatamente. A igreja somos nós, de acordo? Mas nós não temos valor. Quem tem valor é aquele que está connosco. Quem tem valor é aquele para quem nós vivemos. Quem tem valor é aquele para quem nós devemos buscar, a quem nós devemos pedir e a quem nós devemos bater. Ele é que tem o valor. Aqui há uma ligeira diferença, porque no mundo nós temos estas coisas, estas empresas, estas organizações, tudo para o bem, tudo para o bem, tudo para o bem, e cada vez estamos pior. E Jesus vem dizer, não, isso não é o facto. Se vocês querem progredir neste mundo que vai a pior, vocês têm que ser como eu, porque eu é que tenho valor. Nós não temos valor. Bom, também não é assim. Senão Jesus não vinha morrer por nós. Senão Jesus não tinha vindo à cruz do Calvário. Nós temos valor porque Ele fez-nos e sabe que nós só somos preenchidos, só somos verdadeiramente completos se nós estivermos junto dEle, a viver para Ele, se Ele nos conhecer. Porque há pessoas que dizem que conhecem, há pessoas que diz aqui o texto que vão chegar aos céus e vão dizer assim, Senhor, eu quero ir para o pé de ti. Diz, não podes porque eu não. Mas eu fiz aquilo, e fiz isto, e fiz o outro. E Jesus diz, desculpa, eu não te conheço. Meus irmãos, e é interessante, sabe, os judeus achavam que os ricos não podiam ir para o inferno. Não podiam. Como é que era possível um rico ir para o inferno? Porque ser rico naquela altura significava que Deus estava a abençoar aquela vida, certo? E hoje achamos que onde há mais sinais é onde está a bênção de Deus. Onde a gente vir mais coisas a acontecer, é aí que está a presença de Deus. Os judeus olhavam para a riqueza, nós olhamos para os sinais. Mas o que a Bíblia diz é que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Meus irmãos, porque vai haver pessoas que fizeram, que aconteceram, que disseram, e Jesus vai dizer, não vos conheço. Nós não importa se conhecemos Deus, importa se Jesus nos conhece a nós. Se Ele nos conhecer, nós estamos seguros. Já pedimos, já buscamos, já batemos, mudámos de vida e Jesus conhece-nos. Agora dizer que eu conheço Jesus. Sabem, eu sou português, os irmãos também são portugueses. Anabel, desculpa lá, estou a ajeitar o cabelo outra vez. Mas quem é que conhece o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa? Conhecem? Já ouviram? Certo?
Alguém o conhece? Conhece, man? Conhece? Já falaste com ele? Como é que conheces? Tu já ouviste, mas ele não te conhece. Não é? Se lá fores bater à porta dele, diz, eu conheço. Ele diz, não, está bem, mas eu não te conheço a ti. Com Jesus é a mesma coisa. Interessa é que ele nos conheça. Eu conheço, eu já te vi. O que é que isso me interessa? Eu não te conheço parte nenhuma. Mas eu já falei muito de ti. O que é que me interessa? Eu não te conheço parte nenhuma. Porque tu tens que bater, tens que pedir e tens que buscar Deus. Se queres que ele te conheça, tu tens de ter intimidade com ele. Eu conheço aqui os irmãos, quase todos, não é? E se forem lá bater em casa, eu deixo-os entrar. No mínimo, deixo-os entrar. Ofereço uma bolacha, se eu não estiver comido todas antes, ou a Cláudia, que gosta muito de abrir os pacotes, não é? Ofereço. Mas se lá for outra pessoa, diz que é crente, que é cristão, eu se calhar não vou deixar, até nos dias que correm, não é? É tudo, toda a gente é ladroa. Não é? Certo? Não é assim? Eu no outro dia eu estava a exercer as minhas funções, eu tive que ir bater à porta de uma senhora num prédio. A senhora, eu até toquei a campainha cá de baixo e não sei como é que a senhora me abriu a porta. Não é daquelas que não têm... É um prédio mais antigo. Olha, abriu uma porta, vá lá. E então eu ouvi lá uma voz, quem é? E eu subi, meu nome, Reis, da Câmara, não sei o quê. Lá subi a porta, quando eu cheguei lá ao andar, a senhora estava, vou imaginar, uma senhora idosa, lá do outro lado, a espreitar, quem é este marmanjo que acabou de chegar? E eu disse, minha senhora, eu nem me aproximei muito, disse, não, minha senhora, eu só queria saber, disse do que é que vinha, assim, não é aqui, é no outro lado, está bem, pronto. Entretanto, uma senhora abriu a porta, mais nova e tal, então deu umas informações todas, porque as pessoas, se não conhecem, não têm como facilitar as coisas, meus irmãos. Por isso, se nós conhecemos Deus, nós temos que ter intimidade com Ele, porque Ele precisa conhecer-nos. Porque dizermos que nós conhecemos, lá está, é forma de estar igual, vamos alcançar o mesmo resultado. Se nós não mudarmos, nós não vamos ver diferenças. Se nós continuarmos iguais, vamos receber as mesmas coisas. Bom, sinais e dinheiro. Espera lá, irmão, senão toda a gente tem exemplos para contar e eu não acabo e os irmãos querem almoçar amanhã e ainda estavam aqui. Certo, meus irmãos? Depois, quem não entra no reino dos céus, a gente já viu. Quem não entra são aqueles que não conhecem, a quem Jesus não conhece. Porque todos a quem Jesus conhece vão entrar no reino dos céus. E olha, digo-vos, no inferno está cheio de pessoas boas. E o céu está cheio de pessoas más. Era uma Fátima, não digo que não. Tá. Foram más, pronto. Certo? Porque todos aqueles a quem Jesus conhece entram no reino dos céus. Independentemente daquilo que foram, porque um dia conheceram Deus, conheceram Jesus e deixaram de ser aquilo que eram, mudaram. Havia um anúncio que era mudaste, não é? Ou mudaste, era assim qualquer coisa mudaste, de um Ice Tea, não sei como coisa aqui. Certo, meus irmãos? Se nós não mudarmos, vamos ficar iguais. Se nós queremos ver resultados diferentes, temos que mudar obrigatoriamente. Porque a seguir veio o texto da casa que foi construída em 2 lugares diferentes. Certo? Um construiu na areia, outro construiu na rocha. Certo? Meus irmãos, eu agora vou-vos dizer do ponto de vista técnico, é possível construir com toda a segurança na areia. É possível construir com toda a segurança na areia. Mas a Bíblia diz que não. Não, meus irmãos, isto é uma imagem, toda a gente percebe que aquele que faz uma casa junto a um rio que corre, não é preciso ser lá 2000 anos atrás. Hoje. Certo? Os irmãos construíram a casa ao pé de um ribeiro, põem ali 3 tijolos, põem, como é que era? A argamassa era um de água, um de cal e outro de cimento ou outro tal, era assim qualquer coisa. Ou seja, aquilo leva cimento quando calha, como é que é, irmão? Isso, é um de água, um de cal e outro do mesmo material. Quando a gente põe aquela coisa, não é? Fica fraquito. Toda a gente percebe a imagem, meus irmãos. Quem constrói de uma forma não correta, arrisca-se, quando vem o temporal, mais depressa aquilo cai. E toda a gente percebe esta imagem, não é? Porque, meus irmãos, já ouviram falar do Dubai? O Dubai e o do Fica, mas lá é mesmo o Dubai.
certo? O Dubai é um deserto. Há 50 anos, o Dubai, aquela zona toda, eram aldeias de pescadores. Não havia nada, era resto em primeiro andar e hoje os maiores edifícios, o maior luxo que os irmãos podem encontrar é lá. Os maiores prédios, não é o maior, mas é um dos maiores, estão lá. Não, acho que é lá o maior agora mesmo. Pronto, certo? E aquilo é só areia. É areia e é possível construir coisas seguras? É. Mas é preciso gastar e utilizar técnicas muito diferentes. Não é por aí, a questão não é construir na rocha ou na areia. E digo-vos que no tempo de Jesus, os romanos já sabiam construir sobre areia. Já sabiam construir, já sabiam como deviam construir sobre areia. E fizeram-no em muitos lados. Eles têm muitas pontes. Os irmãos vão ver aqui as pontes romanas. Os nossos não têm problemas porque Mar é uma zona já com pedra. Mas ali, foi no outro dia que eu estava a ver ali em França, os romanos construíram uma ponte em que os terrenos eram muito, muito, muito fraquinhos. Muito negros. Não era areia, mas era pior. O que é que eles fizeram? Eles fazem uma base muito grande, desde uma ponta à outra, que se chama, nós chamamos o ensoleiramento geral, ou seja, criam uma rocha artificial com cimento, desde o primeiro ponto da ponta até o outro ponto da ponta, é um bloco só, é um bloco só, e a ponta é assente em cima daquele bloco, e não tem problema nenhum. Pode vir o que vier, já vieram milhares de tempestades e os pontos continuam lá, certo? Continuam lá. Porque eles já sabiam como. Mas a ideia aqui não é se pode construir em areia ou não. É aquele que constrói fora, aquele que faz as coisas sem a direção de Deus, quando vêm os problemas, quando vêm as tribulações, tudo cai. É ruína. Os irmãos já perceberam, e têm visto nas notícias, que quando vem a enchente, aquilo não é água limpa. Pois não. Quando aqui diz os ventos e correm os rios, não é? Não é água limpa, já viram quando há aquelas tempestades, não é? Vem pedras, vem lama, vem madeiras, vem tudo atrás. Aquilo é tudo menos limpo. Aquilo é mesmo sujo. Aquilo é o pior. E por isso, quem é apanhado naquilo geralmente perde a vida, perde os haveres, porque aquilo fica tudo partido, tudo sujo, não tem como ir buscar, porque é tremendo. E aquilo que vem à nossa vida, que é o que está aqui neste texto sobre os dois alicerces, é que quando vem aquilo à nossa vida, se nós não estivermos firmados em Jesus, aquele que nos conhece, nós podemos clamar a Ele, porque Ele não nos conhece e não nos vai atender. Portanto, se nós construirmos mal, se nós nos relacionarmos mal, nós vamos ter o mesmo resultado. Se nós tivermos intimidade com Jesus, se nós nos relacionarmos com Jesus, se Ele nos conhecer, o nosso resultado vai ser diferente. Sabe que as casas que resistem também depois abrem fendas. Às vezes também cai lá uma pinga d'água. Mas não ficam destruídas. Logo passa e a gente seca e fica como novo, certo? É a nossa vida. Nós somos atribulados, nós somos às vezes quase destruídos, mas logo mais o choro passa e vem amanhã e Jesus está lá connosco outra vez. Agora, aqueles que não têm Jesus, não têm hipótese. Então qual é o desafio, meus irmãos? E depois disto tudo, diz que Jesus desceu do monte, porque Jesus continuava lá no monte, diz que Jesus desceu do monte e todos estavam admirados, especialmente os escribas, porque ele ensinava como autoridade e não como eles estavam a ouvir. Porque tudo aquilo era novo. Tens que mudar se queres resultados diferentes. Tens que buscar, tens que pedir e tens que bater se queres alcançar. E eles não estavam habituados a isso. Eles pensavam que já tinham tudo. E nós às vezes também pensamos que já temos tudo. Eu acho que aqui, nós que estamos aqui, alguns de nós precisamos mudar para obter resultados diferentes. Alguns dos que estamos aqui, nas nossas vidas, precisamos mudar para obter coisas diferentes. Precisamos mudar para obter e conhecer um Jesus que é diferente daquele que nós conhecemos e imaginamos. Porque, meus irmãos, nós temos andado vida a vida, ano após ano, fazendo as mesmas coisas e querendo que Deus faça de forma diferente. Se nós queremos que Deus faça coisas diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. E o desafio é este, meus irmãos. O desafio não é esperar que quando morrermos
nós possamos ir ao céu e está tudo feito. O desafio é, durante o nosso dia, durante cada hora, durante onde quer que nós sejamos aquilo que Deus e que Jesus disse. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os justos, os justificados e os justos, bem-aventurados. Eu tenho que ler que eu não sei. Não começa a dizer. Os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração. É aqui, meus irmãos, é dia a dia que nós temos que mostrar isto. Porque se nós mudarmos, nós vamos obter resultados diferentes. Se nós continuarmos, vamos obter os mesmos resultados. Qual é o desafio? É viver como Jesus nos ensinou. É viver como um mestre. É difícil? É. Se fosse fácil, Jesus não vinha dizer para mudar, porque é inatingível. Não. Não, não é. É possível sermos diferentes. Eu vou acabar como comecei. O João, agora, quando começar na sua vida laboral, vai perceber que estudar era tão bom. Porque formas de estar diferentes vão ter repercussões diferentes. Os desafios são outros. Mas nós temos que ser iguais, porque Cristo não muda. E se nós queremos mudar, se nós queremos que Jesus nos conheça, nós temos que viver, dizer, falar e estar como Ele diz que devemos estar. Mas, irmãos, qual é o desafio nesta tarde? Sermos mais à imagem de Jesus. Qual é o desafio nesta tarde? É mudar a nossa forma de estar, ser, falar, viver, porque só formas diferentes vão obter resultados diferentes. Esta camisola é mesmo quente. Eu estou aqui a transpirar. E vou terminar dizendo isto, meus irmãos. Porque se nós não mudarmos, não é dizer, Jesus não nos vai conhecer. Não é isso que eu não vou a tanto, não é? O que eu vou dizer é que se nós não mudarmos, nós não vamos ver outra coisa do que nós já vimos. E se os irmãos estão satisfeitos com aquilo que nós estamos a ver, eu não estou. Se os irmãos precisam mudar, eu preciso mudar. Os irmãos, cada um vai pensar por eles mesmos. Eu preciso mudar. Porque eu quero ver resultados diferentes.